Olá, como vai? Sou Carlos Barroso, com mais um debate de cena política. O racha é uma realidade recorrente no PT. Agora o partido ensaia uma unidade em torno da candidatura ao governo do ministro de Desenvolvimento, Fernando Pimentel. Mas o velho racha está presente hoje na eleição do PT estadual, disputada por 4 candidatos. 2 deles com mais chances, pois representam os 2 polos, para muitos, inconciliáveis da legenda. O deputado federal Odair Cunha, que representa o grupo de Pimentel, e a secretária estadual de Finanças, Gleide Andrade, ligada ao ex-ministro Patrus Ananias. Mas em eleição ninguém pode contar fava antes da hora. Há outros 2 candidatos, o deputado estadual Rogério Correia e o vereador de Juiz de Fora, Betão. Até que ponto o processo de eleição direta pode ameaçar a unidade do PT? Essa é a pergunta. Para debater o PT em Minas, Cena Política convidou deputado Reginaldo Lopes, formado e pós-graduado em Economia. Exerce os cargos de deputado federal pelo 3º mandato e de presidente estadual do PT pela 2ª vez. Foi coordenador da bancada federal de Minas, em Brasília. Deputado André Quintão, assistente social e sociólogo, no 3º mandato de deputado estadual. Foi vereador em Belo Horizonte por 2 mandatos e ocupou a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. João Carlos Amaral, repórter político da Globo durante 15 anos, apresentou o programa Economia e Negócio na Rede Minas, âncora da TV Assembleia e professor do curso Socorro, Estou na TV. Edita o blog joaocarlosamaral.com. Reginaldo, começando com o presidente, mas agradecendo a presença de todos. O PT, como eu disse aí, tem o racha como uma história, parte da história do partido. Hoje o partido está se colocando dessa unidade em torno de Fernando Pimentel, mas a eleição estadual já está mostrando que o racha existe, 4 candidatos, grupos inconciliáveis. O PT vai conseguir caminhar para essa eleição, sair dessa eleição como uma unidade? Primeiro eu quero cumprimentar André, nosso companheiro, amigo do partido, meu vice-presidente, por 2 mandatos, né? João Amaral, conheço de longa caminhada, e você, que é uma alegria sempre estar aqui. Primeiro, essa eleição é muito diferente da eleição que eu disputei em 2009. De fato, em 2009, a nossa reeleição à presidência do PT, ela acabou se tornando uma antiprévia, porque tinha uma disputa e teve as prévias entre o ministro Patrus Ananias e hoje o ministro Fernando Pimentel. Mas essas eleições de hoje, de 2013, ela é muito diferente. Ela não polariza a relação entre Fernando Pimentel e o Patrus Ananias. Pelo contrário, o ex-ministro Patrus Ananias é um apoiador, entusiasta da campanha do ministro Fernando Pimentel ao governo de Minas. Então nós temos unidade. Agora, a vida interna do PT, para quem conhece o PT, sempre foi assim, de construir na sua diversidade a sua unidade. Por quê? Nós temos um partido que vai renovar pelo voto direto todas as suas instâncias, da direção nacional, do presidente nacional, da executiva nacional, o presidente estadual e também a sua executiva, também o presidente municipal. Portanto, é normal você ter um número de candidaturas, até porque essas candidaturas acabam reforçando esse conjunto de forças que faz o PT ser um partido que é questionador, que busca sempre renovar, inovar, discutir os problemas velhos, os novos problemas. Então eu acredito que isso faz bem à vida interna do PT. Eu até sou crítico. Eu acho que no passado nós erramos. Erramos, quando eu falo nós, de ter levado as disputas internas do PT, ter deixado transparecer que estava em torno de uma disputa, né, entre a liderança do Patrus e do Pimentel.
porque eu acho que as duas lideranças são lideranças naturais do partido. Isso é coisa que vem de décadas, né? Não, eu acho que foi por causa mais da disputa e da candidatura ao governo de Minas em 2010. Mas que é natural. Os dois, as duas lideranças estavam totalmente preparadas, evidente, para fazer aquela disputa, porque tinha trajetória e acúmulo para se colocar como candidato. O que ocorreu é que a gente não conseguiu separar a disputa interna do partido com a proposta para o governo de Minas. E essa coisa acabou ficando no inconsciente ou na cabeça do mineiro, que existe uma disputa pessoal entre os dois, que não é verdade. Os dois são amigos. E os dois são muito importantes para qualquer projeto de país, para qualquer projeto de Minas. Então eu tenho convicção que essa disputa de 2013 ela é uma disputa natural das forças vivas do partido que disputam ideias, propostas que estão colacadas hoje, polarizadas, entre as duas maiores forças, né, das tendências que apoiam a companheira Gleide Andrade, que foi meu tesoureiro por 2 mandatos, uma excelente secretária, e também do deputado Aldair Cunha, que também é um candidato muito preparado para o momento que nós estamos vivendo, que antecede a nossa organização para a disputa de 2014 contra o projeto dos Tucano, que, na minha opinião, a sociedade já está dando demonstração que faliu. O deputado André, ele fala aí dessa unidade, eu não posso discordar, mas a gente está sabendo que essa disputa pela direção do PT aqui em Minas não está assim tão calma, tão amena, que a disputa está forte, com troca de acusações e tudo mais. Você, vou te chamar de senhor, que representa, esse que é mais ligado ao ex-ministro Patrus Ananias, como é que está vendo essa? Em primeiro lugar, um prazer participar do Cena Política. Sempre que posso, assisto, e estar aqui ao lado do Barroso, João Carlos Amaral e do nosso presidente Reginaldo Lopes agradeço, viu? Propicia um debate interessante. A eleição interna no PT e esse processo de escolha direta é um diferencial. Eu acho que isso é muito importante. Tem partidos que fazem suas escolhas de candidatos majoritários, de diretórios locais, estaduais, em jantares, almoços, em círculos restritos. Para se ter uma ideia, o telespectador, o PT vai mobilizar, tem aptos aproximadamente 800 mil eleitores no país, internos do PT. Em Minas Gerais são praticamente 100 mil eleitores do PT aptos a participarem de um processo de escolha que deve girar em torno de 30, porque estão pagando a mensalidade? 40 mil. Estão em dia, tem a filiação um ano antes. Mas tem uma mensalidade? Tem a contribuição anual, né? E no caso de cargos de confiança e no caso dos parlamentares, a contribuição é automática e mensal. Na folha. Então esse processo é importante. Eu queria resgatar isso porque nem sempre as disputas aparecem pelo lado da democracia interna, e sim pela divisão. O processo desse ano, Barroso, ele é qualitativamente superior ao que nós desenvolvemos em 2009, porque o processo de 2009, ele antecipou uma disputa interna legítima por quem seria o candidato do PT ao governo de Minas em 2010, e porque ele veio logo após um processo muito sofrido de debate interno da tática eleitoral da capital, de Belo Horizonte, onde nós defendíamos uma candidatura própria do PT e não um acordo com o PSDB. Então, esses dois fatores acirraram a disputa política em 2009. Agora não. Agora há um consenso no interior do partido que o PT deva ter candidatura própria. Acho que o PT de Minas já pagou um preço alto, que foi importante para contribuir para a tática nacional do partido, mas pagou um preço em 2002, em 2006 e em 2010. Então eu acredito que 2014 seja a chance do PT ganhar governar para melhorar Minas Gerais. Nós temos hoje o nome do ministro Fernando Pimentel, que é um consenso interno dentro do PT, que seria hoje a candidatura interna melhor colocada para ganhar o governo de Minas. Então a disputa hoje pelo comando do partido, ela diz mais respeito a perfil, a prioridade, a proposta de organização do partido, a maior ou menor relacionamento
com determinados segmentos. Então, é uma disputa interna acirrada pelo equilíbrio, pela qualidade das candidaturas, mas não aquele acirramento que antecipa ou que divide o partido. Eu não sei se o deputado federal Reginaldo acredita nisso, eu acredito que sim, mas seja com a vitória do Odair, da Gleide, ou mesmo do Rogério ou do Betão, há uma condição política de unidade do partido para fazermos uma boa gestão, para termos um bom programa de governo, para termos uma boa campanha em 2014. Eu acho que o que nos diferencia neste momento são ênfases, né? Eu defendo a candidatura da Gleide, porque entendo que agora seria melhor uma pessoa com dedicação exclusiva ao partido, porque é uma mulher, porque você também hoje tem um peso desproporcional dos mandatos políticos dentro do PT. Seria uma sinalização de um PT mais voltado para as bases, para o interior do Estado. Mas o deputado Odair, o Rogério, o Betão também são quadros políticos de excelência dentro do PT. Agora, deputado André Quintão, em relação à disputa aqui em Minas Gerais, está me parecendo que primeiro arruma-se a casa, é o que o senhor está dizendo. Depois vai para o segundo turno, que seria a eleição. Para vocês é o primeiro turno, quer dizer, resolver para dentro e depois costurar para fora. Agora, tem dentro do PT também um pensamento de que se deve ou não fazer coligação. O senhor mesmo disse aí, chorou as mágoas de ter feito as coisas anteriormente diferente. Dessa vez, o PT vai sozinho ou vai de PMDB? Não, eu nessa eleição acredito que nós devemos ampliar o arco, o leque de alianças. O PMDB é um parceiro hoje na Assembleia Legislativa. Nós temos um bloco constituído, o Bloco Minas Sem Censura, inclusive com o PRB, o PCdoB de maneira informal, por questão regimental. Nós temos outros partidos, o recém-criado PROS, nós temos partidos que estão na base da presidenta Dilma, como o próprio PSD, o próprio PDT. Então, nós podemos ampliar esse leque. O que nós acredito que... Então, acho que no PT hoje não tem ninguém que é contra a ampliação da coligação. Talvez o debate interno, quais serão as condições de concretização dessa coligação. Chapa majoritária, coligação proporcional, um programa de governo progressista. E a cabeça de chapa é do PT? Acho que não há dúvida de que esta é a posição majoritária que todos no PT defendem, não por questão de um hegemonismo, mas é porque nós temos hoje o candidato com a melhor condição de ganhar o governo. Porque é o seguinte, João Amaral, é natural a candidatura do PT. O PT tem um candidato com 40% a 44% em todas as pesquisas, de arrancada. E o mais impressionante é que ele tem a menor rejeição de todos os candidatos. Então ele tem arrancada e tem chegada. É bom lembrar que o PT abriu mão da cabeça de chapa nas eleições de 2010. Então é evidente que a gente espera esse gesto, né, recíproco do PMDB. Porém, nós temos o PMDB como aliado. O mais importante para o nosso projeto em Minas é derrotar o projeto de faz de conta dos tucanos. Nós temos que ser real. O PSDB em Minas não foi republicano. Eles governam Minas há 12 anos, copiando, mudando os nomes dos programas do governo federal, sendo desleais porque não colocam a marca do governo federal e uma incapacidade de produzir políticas públicas. Não tem programa que eles conceberam. Financiamento, eu até acho que o Estado, depois do choque de gestão, está quebrado, deve quase 100 bilhões. Tudo bem, mas eles devem ser leais em colocar a marca. Os programas que eles criaram é programa piloto para tirar foto, para fazer propaganda e colocar nos jornais. Essa é a realidade de Minas. E os mineiros hoje, depois das eleições de 2012, todas as pesquisas que nós fizemos, está bem evidenciado que cansou. Começam a perceber que foram enrolados pelos tucanos. Então eu acho que Minas não suporta mais um governo não republicano, que apresente os projetos, que seja parceiro em apresentar projeto executivo para fazer as grandes obras. Minas precisa de um alinhamento com o governo federal. Chegou a hora. E eu estou convencido que nós vamos ganhar em Minas com a presidenta Dilma e vamos eleger o governador. Deputado, eu tenho de dar um intervalo. Daqui a pouco o Cena Política volta com esse debate sobre a eleição do PT e a participação do partido nas eleições de 2014. Logo, logo.
De volta à cena política, debatendo a eleição no PT e a eleição de 2014. Deputado Reginaldo, deputado André, os dois defenderam que o PT deve ser cabeça de chapa nessa eleição. Na última eleição, cedeu a cabeça de chapa para o PMDB. Estou falando naturalmente da eleição ao governo do Estado. Mas hoje a gente teve um fato aqui em Belo Horizonte, que foi a visita do empresário Josué Alencar. Tive presente. Filho do José Alencar, Josué Gomes da Silva, que foi lançado, que foi filiado ao PMDB lá em Brasília, com a presença de Lula. E parece que não foi só um gesto de amizade, de lembrança do pai dele, José Alencar, não. Dizem que Lula aposta na candidatura de Josué como cabeça de chapa aqui em Minas, porque Lula, segundo algumas impressões, não se afinaria muito com Fernando Pimentel. Existe essa possibilidade? O PT avalia a possibilidade de não ter cabeça de chapa? Nenhuma possibilidade. Eu respeito a candidatura do PMDB. O PMDB é o nosso aliado, é parceiro, podemos compor um palanque único ou dividir um palanque duplo para a presidenta Dilma sem nenhum problema. Agora, o que o PT não vai permitir ele não ter candidatura própria, né? Até porque a candidatura do Fernando é muito natural. O PMDB pode fazer a tática e nós podemos concordar e ser solidários a essa tática de 2 palanques, né? Eu acho que o PMDB tem vários candidatos. Tem o senador Clésio Andrade, que é o candidato natural ao governo de Minas pelo PMDB. Parece que até se prepara, né? Sim. E temos a possível candidatura do Josué Alencar, que é uma novidade. Portanto, eu hoje, já defendi no passado, em 2010 eu defendi palanque duplo, porque eu sempre acredito que quando a gente está na oposição, se a tática for ganhar no segundo turno, é melhor vários palanques, porque você divide e compõe lá na frente. Não tem problema algum nós acertarmos essa tática com o PMDB. O PMDB tem um candidato ao governo de Minas e o PT também. Agora, eu acho que para essas eleições de 2014, pelas pesquisas qualitativas, não vou dizer quantitativas, porque nós estamos disparados na frente, mas qualitativa, tem uma possibilidade, eu aposto nela, da gente liquidar as eleições do primeiro turno. Portanto, como o PMDB é um partido fundamental para a governabilidade, seria importante para o PT que o PMDB indicasse o vice e pudesse indicar o senador, na minha opinião, né? Agora, isso é um debate que nós vamos construir, né, André? Ainda é muito cedo, a gente não pode, eu tenho que cuidar dos interesses do PT. Eu não posso falar sobre o futuro do PMDB, mas é consenso no PT, pela primeira vez, que nós estamos à disposição para compor a chapa majoritária, a chapa do Senado, a aliança para deputado estadual e a aliança para deputado federal. Por quê? Porque Minas é um estado muito grande. Nós não queremos deixar a base da presidenta Dilma no Brasil aqui solta para fazer aliança pontual com o Aécio, com o candidato tucano. Nós queremos disputar, nós queremos trazer para a base da candidatura do Fernando Pimentel o PMDB, o Partido Kassab. Nós vamos disputar o PSD. Nós temos, pela primeira vez em Minas, a condição de ter um tempo de televisão superior ao do candidato do PSDB. Portanto, nós defendemos essa aliança de primeiro turno. O Josué, então, seria um vice dos sonhos aí para o PT? Olha, o Josué é um excelente nome, o Clésio Andrade um outro nome, o Saraiva Felipe, o Antônio Andrade, são nomes, nós não podemos indicar pelo PMDB. O que nós estamos dizendo, e eu acho que é natural, que o PMDB compõe a chapa majoritária, aí o meu sonho é que ele indique o vice, mas se quiser ele pode construir a tática do palanque duplo e também indicar o senador. Nós estamos à disposição. Essa discussão está na Assembleia Legislativa? Agora, deputado, no caso da Assembleia, eu vi que o deputado Reginaldo, quer dizer, essa questão de Brasília, né, lá e cá, o otimismo dele, quer dizer, ele está dizendo que a estrutura já está montada, que o partido do governo já não fez o governo que ele considera, não fez o governo ideal, que não foi republicano e que não ganha eleição. Agora, pesquisa a essa altura em Minas Gerais, mineiro esconde muito leite.
Onde é que vocês estão vendo, já ganhando a eleição, antes de entrar aí o senador Aécio Neves, o governo, com as obras, o senhor está tendo uma visão de um lado e do outro lado. O senhor que está na Assembleia Legislativa, sentindo lá, por exemplo, o presidente Diniz Pinheiro, a atuação junto lá com os parlamentares, isso se estendendo também para as bases. Não é muito cedo para fazer esse retrato, não. Ele precisa de mudar algumas coisinhas. Não, já que não tem ninguém do PSDB aqui, a gente faz o contraponto com vocês. Inclusive seria legal, inclusive, estabelecer um debate entre o PT e o PSDB. Eu acho que bom. Inclusive, assim, só complementando para depois os dois responderem, que já tem um candidato praticamente colocado aí, né? O vice já está quase claro que seria o Diniz Pinheiro, presidente da Assembleia. Sim. E o candidato seria a Pimenta da Veiga, o ex-ministro das Comunicações. Inclusive, que não é o candidato do Aécio nem dos mineiros, é o candidato Fernando Henrique, né? Diz que é a conta do Fernando Henrique para o Aécio, para o Fernando Henrique apoiar a disputa interna, que é contra o Serra, né? Mas muita coisa vai acontecer lá no PSDB também, meus deputados. A sua avaliação como deputado estadual, vendo aqui na base, quer dizer, é bom isso ter essas duas visões, macro e a local. Não, já está liquidado, saiu na frente, já ganhou. Não falei isso também não, falei. Em primeiro lugar, a filiação do Josué Alencar é um fato político importante. Se filiou a um partido da base aliado, o PMDB, amplia o leque de opções para a disputa majoritária. Com o carimbo do Lula, né? Simbolicamente, faz a conexão com a chapa vitoriosa Capital Trabalho, Trabalho Capital Lula e José Alencar. Então, é um fato político relevante, independente da posição e da decisão interna que o PMDB vai tomar, ou de aliança conosco, ou de candidatura própria para o Senado, para o governo, quem seria. Segundo, a construção dessa política de aliança, aí eu acredito que o PT deva aprofundar. Eu não defendo que o PT deva, em torno de uma aliança ampliada, pagar qualquer preço. Um dos recados que a população revelou nas jornadas de junho foi exatamente uma certa crítica a alianças despolitizadas. Fazer aliança com partidos que hoje estão na base do governador Anastasia podem render alguns minutos ao PT, mas essa aliança tem que ser discutida pela representação também que esses partidos vão ter, né, num projeto de transformação de Minas. Esse é um debate que eu imagino que a nova direção do PT vai ter a responsabilidade em fazer. Nós queremos ganhar o governo de Minas, mas ganhar para transformar Minas Gerais, para Minas Gerais enfrentar as desigualdades regionais, para Minas Gerais ampliar a participação popular, para Minas Gerais acelerar os investimentos nas regiões mais pobres. Esse é o sentido político de uma aliança programática para eleger o nosso candidato ao governo, Fernando Pimentel. E considero também que as alianças, as coligações proporcionais, eu sou contra a aliança, coligação proporcional por definição, em essência. Eu acho que ela distorce a vontade do eleitor. A composição programática majoritária, você sabe que não governa sozinho, você estabelece um programa de governo. A coligação proporcional, o eleitor vota num candidato do PT sintonizado com a luta da reforma agrária e pode eleger um parlamentar afinado com o latifúndio, por exemplo, que alguns partidos, mesmo da base aliada da presidenta Dilma, têm esse tipo de representação. Então, acho que na eleição proporcional, esse debate nós vamos ter que fazer com mais cuidado dentro do partido. Eu mesmo quero participar ativamente. O PT já sacrificou muitas bancadas, né, e depois a gente tinha um arrefecimento da nossa atuação no Legislativo. Mas, em tese, eu acho que discutindo com muita precisão essas alianças, quanto mais fortalecermos a base da presidenta Dilma em Minas, também aumenta a chance do nosso candidato Pimentel. Agora, João Carlos, eu já enfrentei algumas eleições aqui em Minas, e a própria última eleição, onde o candidato da base lulista, no caso o ex-ministro Hélio Costa, estava disparado nas pesquisas. Eu entendo que essa eleição agora tem uma realidade diferente, o PT tem uma presença, também uma identificação muito grande com as transformações em curso no país. O candidato Pimentel fez um excelente trabalho junto à Prefeitura de Belo Horizonte, então tem uma penetração grande num colégio eleitoral relevante. O PT está unificado em torno da sua candidatura, é um excelente ministro, então nós temos uma condição de arrancada grande. Agora, eu concordo com você
E sempre as eleições em Minas revelaram isso, né? O peso, né? Agora não sei se é do Palácio da Liberdade ou da cidade. Mas diz que essa caneta está tão fraca, viu? Ela pode ter o chamado cavalo. Ela dispara depois. Ela não, acho que nesse caso a candidatura do Fernando está muito não, é isso solidificado, o senhor acredita? Consolidado. Não, Amaral, não. E acho, inclusive, que o candidato Hélio Costa também fez um excelente trabalho. Eu acho que aquela eleição, o problema é que, qual que é o diferencial político? Essa eleição há uma polarização em Minas, as outras não havia. As outras abriram espaço para Lulécio, para Dilma Zia. A eleição agora de 2014 vai ser polarizada. Nós vamos ter um candidato alinhado, sintonizado com as transformações históricas que Lula e Dilma estão fazendo no país e uma candidatura alinhada com o governo Fernando Henrique, com o PSDB. Agora, é uma chapa, se a chapa for, né, Pimenta e Diniz, uma chapa forte, uma chapa que vai ter também uma arrancada de apoio de prefeitos, de vice-prefeitos, que tem também as elites, né, boa parte das elites econômicas alinhadas ao seu lado. Há um projeto e um processo de hegemonia tucana nos últimos 10, 12 anos que nós não podemos desconsiderar. Agora, de fato, a situação econômica de Minas e do governo, ela é diferente em relação às disputas anteriores. Como disse o deputado Reginaldo, hoje a caneta tem menos tinta, mas o pouco de tinta que tem é muito bem aproveitado. Os dois candidatos, com várias ações do André, os dois candidatos dependem de dois padrinhos fortes, o senador Aécio Neves e o presidente Lula, tendo de quebra aí até a presidenta Dilma. Não diriam que dependem, mas que tem... Qual é o seu peso? Eu estou dizendo, né, na sua visão. Eu acho o seguinte, João, essa questão da disputa em Minas, pela primeira vez, está vinculado a uma perspectiva sobre o desenvolvimento de Minas. No passado, tinha um encantamento, tinha um forte encantamento. Hoje, eu dialogo muito com prefeitos, não tem mais esse encantamento. Por quê? Você sabe o que os municípios receberam nesses 4 anos da Anastasia? Além daquela verba que foi utilizada para compra de cabos eleitorais, prefeitos, contra o Hélio Costa, às vésperas das eleições de 2010, eles ficaram 4 anos e lançaram um pró-município agora, que é 300, 400 mil para o município, que não pagaram. Na verdade, eles que endividaram o Estado, quebraram o Estado não tem reação. Né? Nós tivemos as chuvas no ano de 2012, no início de 2012, eles não tinham dinheiro para comprar lona. O governo federal tem que intervir a todo momento. Então não há encantamento. O Estado hoje, acho que é o 20º, ao empobrecimento do PIB, nós perdemos 2,5% de PIB no governo dos tucanos. Estado grande, quando o país cresce, cresce por inércia. Cresce no piloto automático. E nem aqui eles conseguiram fazer isso. Quer dizer, o debate vai então para a área econômica. Nós podemos discutir Minas com muita consistência. Coisas que os tucanos não discutem. Os tucanos são superficiais no debate. O Aécio é o rei da superficialidade. Se a gente discutir Pacto Federativo, discutir o PIB, discutir os contratos regionais, discutir os programas sociais, discutir a realidade econômica de Minas, nós vamos chegar à conclusão que os mineiros foram enrolados pelos tucanos. Eu defendo uma candidatura com mais consistência. Eu faço uma crítica aqui. Meu partido disputou as eleições sem conhecer a alma dos mineiros. Se o Fernando Pimentel entrar na alma dos mineiros, conhecer as várias minas e for para o debate, encarar o debate com os tucanos e colocar a conta na mesa, porque os tucanos querem colocar a conta, então vamos colocar a conta do Brasil. Nós governamos 12 anos e nós queremos discutir o Brasil. O povo foi para a rua para pedir mais direito. O princípio que rege a campanha do Aécio, choque de gestão e legado do Fernando Henrique, acabaram com as manifestações de junho. E o nosso princípio de mais Estado, mais direito, ficaram fortes com as manifestações de junho. Portanto, isso reflete em Minas Gerais. Eu acho que nós temos tudo. Evidente que não tem eleição, não sou arrogante, nós vamos ter que discutir o programa, mas se a gente acertar no programa, André Quintão, nós temos tudo para vencer as eleições. É evidente que quando eu defendo aliança ampla, eu defendo uma aliança programática. Agora, é verdade que no modelo de coalizão, onde nós temos um presidencialismo que tem que ter maioria parlamentar, eu prefiro discutir o programa e compor aliança nas eleições com clareza para o eleitor, para dizer, nós já estamos fazendo aliança, do que construir, depois das eleições, nos bastidores, na calada da noite, uma aliança para sustentar o governo Fernando. Então, eu prefiro uma aliança no primeiro turno. Deputado, eu vou ter de dar um intervalo e nós voltamos
com o debate de cena política já já. Cena política trazendo o debate sobre o PT em Minas. Deputado Reginaldo, você disse essa palavra coalizão no final da sua fala, no final do bloco, e eu até pensei no que ele estava falando, que o PT tem de fazer as suas alianças, mas não pode perder o foco do partido, não pode perder o direcionamento do partido. E o presidente Lula, pelo que a gente está sabendo, ele apoia a reeleição do atual presidente do PT, Rui Falcão, sim, e ele apoia uma ampla coalizão e quer que o Rui seja reeleito para essa coalizão se fortalecer para a reeleição da presidente Dilma. Existem pontos divergentes aí entre as falas suas. Existe. São divergentes. Pelo que não, mas em que pese eu apoio a candidatura do Rui Falcão. Eu apoio o Paulo Teixeira. Eu não apoio o Rui Falcão. Justamente, sabe por que eu não apoio o Rui? O Lula quer abrir o leque. O deputado aí acha que o leque mas tem uma corrente também que não quer abrir o leque. Fazer o PT purinho. Não, eu tenho uma crítica ao meu partido. Eu acho que desde 2005 o PT está mais ao centro do governo. O governo nosso tem mais... Nos últimos 8 anos, foi mais ousado em produzir políticas públicas. Isso não é aceitável para um partido político. Um partido político deve ser vanguarda, deve estar sempre à frente de qualquer governo, do seu próprio governo. Deve ser sempre leal e solidário ao seu governo, mas ele deve estar à frente. Por exemplo, nas crises, nas manifestações de junho e julho, das jornadas, a presidenta Dilma esteve mais uma vez à frente do PT, na minha opinião. Por quê? Porque ela saiu na frente dialogando com as ruas e com propostas muito interessantes. Ela propôs pactos que acabaram, que não aconteceram. Aconteceram, mais médicos, da educação, nós votamos os royalties pela educação. Os deputados não votariam. Os deputados iam mandar o dinheiro para a prefeitura, para aplicar de qualquer forma. Nós fizemos uma revolução. O que é você pegar um recurso finito para investir numa área infinita de possibilidades, que é a educação? Foi aprovado. Nós vamos agora aprovar o Fundo Social do Petróleo. Só o campo de Libra vai dar à educação brasileira 400 bilhões de reais, um campo do pré-sal. O Pacto pela Saúde, né, nós estamos construindo 10 mil unidades de saúde básica, 10 mil. Não, mas isso são discussões mais que médicos antes das manifestações, né? Não, o pacto foi reafirmado, acelerou. Não seria aprovado mais médicos. Ia prevalecer interesse das elites. Né? O pacto pela mobilidade urbana, a presidenta colocou 50 bilhões. Qual é o problema, gente? Pode sair pelas ruas, em qualquer grande centro, tem obras, temos dificuldade de execução, não temos empresas, não temos empresas de projetos. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, quando eu falo que o governo PSDB não é republicano, eu quero citar. Em 2009, nós fomos a Araçuaí, inaugurar um Instituto Federal. Os prefeitos pediram para liberar o recurso para a obra da 367, que permite uma ligação asfáltica do Médio Baixo Jequitinhonha à Bahia, a Porto Seguro. O presidente liberou no dia seguinte, colocou a obra no parque, 1 bilhão e 200, depositou na conta do governador Aécio 8 milhões de reais. 3 anos depois, nós tivemos que condenar o convênio para licitar o projeto. Por isso que eu falo que nós não aguentamos mais um governo não republicano em Minas. Que não, primeiro, não republicano não reconhecer a parceria do governo. Segundo, não republicano para não resolver os problemas. Por que não entrega o projeto do anel rodoviário? 1 bilhão e meio já está liberado. Por que não acelera o projeto do metrô, que já está liberado há mais de 3 anos? 3 bilhões e 600. São recursos. A 381,
agora já licitou, vai dar ordem de serviço. 4 bilhões a 4 anos no orçamento. Por que o governador não pega, faz o projeto, entrega? É uma vergonha a estrutura de Minas. Isso é um chumbo trocado, né? Falando igual o João falou, sem querer colocar a fazer defesa do outro lado, porque eles dizem que não tem dinheiro. Não tem. O PT diz que não tem projeto. Né? Eles não fazem, eles não entregam. Está no orçamento. A sua pergunta, ela é importante. Eu queria saber a sua posição de refrear as alianças, né? Não, eu não diria que é de refrear. É de conferir sentido político programático às alianças. O que eu estou querendo dizer? Nós vamos apresentar uma proposta para Minas Gerais. Nós temos que apresentar um programa de governo. Esse programa de governo tem que ser apoiado, em primeiro lugar, pelo eleitor e depois pela base de sustentação no legislativo, por exemplo. Então, nós temos que fazer alguns pactos. Minas Gerais tem uma grande desigualdade regional. Nós temos que investir mais nas regiões que estão num processo necessário hoje, que precisam de recuperação econômica. Minas Gerais tem regiões onde as populações não têm acesso à água para o consumo humano. Nós temos que fazer um pacto para reverter essa realidade no curto prazo. Nós temos que compatibilizar um modelo de desenvolvimento, mas que leve em conta a sustentabilidade. Nós temos que ter uma mediação entre economia e a questão ambiental. Nós precisamos fortalecer a agricultura familiar em Minas Gerais. Minas Gerais tem caixa, poderia ter caixa suficiente para complementar programas de transferência de renda federais. Nós poderíamos erradicar a miséria em Minas com mais velocidade. Então, em torno desse programa de governo, nós construiremos as alianças. Agora, o que o PT, aí é uma reflexão, e inclusive junto à nossa candidata ao PT, a Gleide Andrade, nós precisamos reaproximar o PT dos movimentos sociais. O PT está virando também um partido muito institucionalizado, é um partido só de disputar a eleição. Eu acho que o PT tem que estar mais atento aos movimentos sociais, aos movimentos sindicais, a esta juventude que quer mais espaço de participação no partido. Nós precisamos equilibrar o poder dos mandatos com o poder da base do partido. Então, eu acho que esse é o debate que está sendo feito em alto nível e isso vai, inclusive, fortalecer. Eu acho que Por isso que eu proponho mudanças. Eu acho que o PT tem que eleger o Paulo Teixeira. Por quê? Nós estamos caminhando já para a eleição nacional. Isso que eu queria dizer. Nós vamos ter uma eleição, então, nacionalizada, eu digo no sentido assim, da influência do governo federal aqui em Minas Gerais, nos outros estados, ou vai ter eleição local também, que o mineiro gosta muito de falar assim, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu acho que é a eleição local. Eu acho que eleição local. Estou dizendo assim, porque está me parecendo que o senhor está colocando avanços aí que o senhor considera positivos do governo Dilma, do governo do PT, não é verdade? Sim. E contraponto com o governo do Estado. Mas o que vai prevalecer nesse tipo de debate aqui em Minas Gerais? É que nós vamos apontar as dificuldades de Minas e vamos apontar as soluções. Nós precisamos do governo federal, parceiro leal, capaz de estabelecer parceria. Esse governo que está aqui não quer. Aposta no quanto pior, melhor. É isso que aposta. Aposta num sonho pessoal, vaidoso, prematuro, há mais de desde quando o Tancredo morreu, do Aécio ser presidente da República. Isolou Minas. Essa é a minha convicção. Nós temos que dizer isso para os mineiros. Eu acho que o nosso governador tem que ser mais ousado, tocar na alma do mineiro, falar dos problemas e apontar soluções. E eu acho que sem o governo federal, reconhecendo a parceria leal do governo federal e levando projetos, nós não vamos conseguir governar Minas. Minas está ingovernável, quebrada, não tem dinheiro. Não adianta a gente achar que isso não é real, porque os números apontam 100 bilhões de dívidas. Tá certo, nós vamos para mais um intervalo e voltamos com Cena Política daqui a pouco.
Cena Política de volta com esse debate sobre o PT de Minas. Deputado André, aí essa colocação sua aí, que o PT não pode fazer alianças que saiam da sua área programática. E a aliança num bate-bola, que não bate pronto, que a gente tem só mais um bloco, e essa aliança, por exemplo, PR, PRB, PSD, que ele falou, isso atende? Esses partidos no Congresso Nacional têm dado sustentação às transformações fundamentais que Lula e Dilma fizeram e estão fazendo pelo país. Estão nos ajudando a erradicar a miséria, a promover um desenvolvimento com justiça social, a recolocar o Brasil no cenário internacional. Mas acho que o PT deve ser cuidadoso e fazer alianças programáticas e não se esquecer das alianças com a sociedade, das alianças com o eleitorado, das alianças com aqueles que rejeitam ou que não têm hoje uma simpatia muito grande pela política institucional, uma aliança com os variados e complexos interesses existentes na sociedade. Nós temos que criar mecanismos de escuta democrática independente dos partidos políticos. Partido é fundamental para a democracia, mas partido hoje não esgota o sentimento e a expressão de desejos da sociedade. Agora, o PSB, o partido do governador de Pernambuco, né, Eduardo Campos, a questão Marina, como é que vocês estão olhando? Parece que ficou meia margem aqui em Belo Horizonte, o prefeito Márcio Lacerda. Isso aí ainda é um espinho atravessado? Como é que o senhor avalia como presidente do PT mineiro? Os dois que ele citou, né? Marina e Eduardo Campos, são ex-ministros do PT, né? Então, de isso Lula, é outro... E estão indo agora para o lado... Ajudaram, como o deputado André falou, mas agora estão da outra banda, né? Na minha opinião, é o seguinte... E aí, como é que vai ficar? Na minha opinião é o seguinte, é mais um sinal da sociedade brasileira que o legado da campanha do Aécio, né, foi derrotado. Antes mesmo de começar. Porque o legado da campanha do Aécio era recuperar o legado do Fernando Henrique, que é um Estado mínimo, privatista, um Estado menor. Somando a ele o choque de gestão e o déficit zero, que deixou 100 bilhões para Minas. PSB, assim? Eu vou chegar nele. A opção, eu acho que... polarizando já eu acho que a partir de janeiro, aqui, né? acho que a partir de janeiro, o Eduardo Campos e Marina vai passar o ex-governador Aécio Neves nas pesquisas. Nas pesquisas quali já aponta para isso. Agora, só que tem que eu vejo na campanha do Campos e da Marina muito conservadorismo. Por quê? Porque agora vai ter um discurso no Brasil, porque depois das ruas, você só tinha duas narrativas no Brasil. O sucesso do nosso governo e a narrativa do partido de oposição, que é a grande mídia. Você passou a ter a narrativa dos partidos das ruas. A narrativa das ruas dialoga com o nosso governo. Então o PT terá que ter capacidade de dialogar com essa narrativa, que está propondo mais. O Eduardo Campos está dizendo que faz mais. O problema é que o Eduardo Campos já é o candidato das elites, já é o candidato da Avenida Paulista, já é o candidato do grande empresário. E tem uma vice confusa. Confusa do ponto de vista econômico e conservadora do ponto de vista moral. Quer dizer, eu só considero que o PSB em Minas não fica com o PT. O PSB em Minas vai ser o candidato utilizado, que quando for de conveniência do Eduardo, vai dizer que é terceira via. Mas na prática, ele disputa ser o candidato da grande oposição ao nosso governo. Que o povo não aceita, que o povo derrotou 3 vezes. O que tem de novo é que a eleição polarizada entre PT e PSDB, nacionalmente, para mim, chegou ao fim com as manifestações. Pelo menos o estilo de fazer campanha. Aquele estilo que o PT fez isso, o PSDB não fez isso. Aqueles quadrinhos comparativos de 8 anos, e vice-versa. 8 anos do PT e o ano do PSDB, o povo colocou um ponto final. O que o povo espera agora é um partido, e a presidenta Dilma, se ela é capaz de reencantar o povo com outras propostas. Por isso que o PT é importante. Por isso que os princípios que o companheiro André Quintão coloca, para o PT, não me dá condição de apoiar o Rui Falcão. Nós temos que mudar o PT. O PT, para dialogar com movimentos sociais populares, não é fazendo reunião, não. É nas ideias, é nas concepções. O PT precisa voltar a estar à frente do governo. Hoje ele está à direita do governo da presidenta Dilma. Mas estão saindo aqui do debate, né? A gente nem falou, Rui Falcão é candidato nacional do PT, né? Nós estamos aqui. Tem outros 6, né? Além do Rui Falcão. Como aqui nós temos 4 candidatos. Mas aí sobre essa questão do PSB, especificamente. Hoje os dois colocam aí na conta
da eleição, o PSB com um candidato próprio aqui em Minas? Não, eu acho que tem... PSB, porque tem que PSD. Não, PSB. Partido Socialista Brasileiro. O PSB hoje... É o partido do Márcio Lacerda. Vive uma contradição. Primeiro, antes da chegada da Marina, numa eventual chapa, o PSB trabalhava com a ideia de palanques duplos. Então, em Minas, por exemplo, e em São Paulo, o Aécio queria também. Caminhava-se para o PSB apoiar o PSDB e o Eduardo Campos ter uma entrada nestes dois estados. Estava sendo construído. Com a entrada da Marina e com a real possibilidade do Eduardo Campos e ou Marina, né, ultrapassarem o senador Aécio Neves e eles sim disputarem com viabilidade a presidência, pode haver uma reformulação desse cenário e ser conveniente palanques próprios em cada estado. No caso de Minas, há uma dificuldade, porque o nome de maior expressão do PSB, o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, foi projetado na política pelas mãos do ex-governador Aécio Neves e do ex-prefeito Fernando Pimentel. Portanto, ele poderia abrir um palanque para Eduardo Campos contra um padrinho de peso, Aécio Neves, enfrentando um candidato ao governo, Fernando Pimentel, que também participou do condomínio que elegeu Márcio Lacerda. Então, sem a candidatura do prefeito Márcio Lacerda, que teria de abandonar a prefeitura para concorrer uma disputa já polarizada entre PSDB e PT no plano estadual, sua avaliação de não é possível, o PSB ficaria, talvez, sem uma candidatura competitiva. Agora, eu acho que esse cenário, eu só eu entendo que há um espaço eleitoral, principalmente para o crescimento de um polo onde a Marina tem uma expressão política maior. A Marina ganhou da Dilma, inclusive, aqui em Belo Horizonte. Foi o mais votado em Belo Horizonte. Esse movimento das ruas, e quem acompanha esse movimento hoje, há uma rejeição à política. E apesar de toda essa leitura que eu concordo que o deputado federal Reginaldo fez sobre a liderança hoje da Marina, mas o fato é que ela expressa para boa parcela da população a rejeição ao PT e ao PSDB. Então, eu sinto que o PSB teria um campo nacional em potencial em Minas, mas não tem, talvez, a construção estadual que mas o PSB em Minas, só para contribuir com você, o PSB em Minas está muito a serviço do governador Aécio Neves. Eu acho que com o crescimento da campanha do Eduardo Campos, o Aécio ficou numa situação muito difícil. Porque esse palanque pode fortalecer a entrada do seu principal adversário, sim, em Minas. Agora, por outro lado, ele precisa de palanque duplo. Nessas eleições, o Aécio quer palanque duplo para o governo de Minas, porque sabe que a dificuldade da gente de derrotar o PT no primeiro turno é muito grande. Ele precisa do que eu pensei em 2010. Inverteu o jogo. O palanque duplo é bom para o Aécio. Então eu acho que, por outro lado, ele tenta. Ele filiou o Calil, ele está buscando. Não confia muito no Márcio Lacerda. Então está muito complexa a situação do Aécio. Eu acho que está numa situação muito, na política, com muitas dificuldades. O deputado coloca o PSB assim como comandado pelo Aécio, né? Eu tenho... Em Minas? Eu acho que sim. Agora, o Eduardo Campos agora... Porque o Aécio foi ao Recife antes do efeito Marina e propôs ao Eduardo Campos a constituir palanques conjuntos. Voltou a semana passada, deu ordem no PSDB de não fazer nenhum palanque mais com o Eduardo Campos, porque ele sabe, e as pesquisas já apontam, porque o legado que ele queria defender na presidência da República faliu com as manifestações, inclusive o seu choque de gestão. Tá certo, muito bom. Eu tenho de terminar o programa agradecendo aos nossos convidados e agradecendo principalmente a você que acompanha a cena política toda semana. Até outro programa.